O bombeiro civil pode atuar em N situações. Muitas vezes a sociedade, num geral, desconhece o bombeiro civil, porque nós temos dentro daquilo que nós chamamos de inconsciente coletivo, uma imagem muito bem definida quando nós falamos a palavra bombeiro. Tá? Quando nós falamos a palavra bombeiro para qualquer pessoa, para qualquer criança, a imagem que vem claramente é o caminhão vermelho na rua, é o profissional pendurado do lado de fora do caminhão e um caminhão indo em direção a um sinistro, em direção a uma ocorrência. Isso já está muito bem acimentado, muito bem construído, tá? No que nós chamamos de inconsciente coletivo da sociedade. Porém, o bombeiro civil não é este profissional. Este profissional é o bombeiro militar. O bombeiro civil é aquele agente que vai trabalhar na área privada, que vai trabalhar dentro de uma indústria, dentro de um hospital, dentro de um centro comercial, em áreas de eventos públicos ou privados, tá? E tem como principal missão prevenir, evitar que ocorram acidentes ou sinistros. E, além disso, vai trabalhar na manutenção da vida e do patrimônio. Nós, bombeiros civis, é que damos o primeiro atendimento dentro dessas situações, áreas de evento, áreas de um jogo de futebol, um show internacional, tá? Porém, e dentro das empresas, nós damos o suporte, tá? Junto ao pessoal da CIPA, né? Ao pessoal da segurança do trabalho. Nós é que estamos na linha de frente, na área industrial, para que não ocorram os sinistros aqui e para que os profissionais que lá estejam atuando estejam devidamente capacitados, habilitados e utilizando os EPIs necessários. Para quem não sabe, é assim que tá Canoas. Onde é que a gente tá aqui? Mato Grande. Mato Grande, Canoas. Mato Grande e Canoas, o bicho tá pegando. Tá, mas os cachorros é de vocês. Dois os outros é que... É cachorro da rua, cachorro da rua. Senão eles não vêm, né? Não, são mais... tem mais três lá que eu não sei de quem é. Durante as enchentes, muitos colegas se apresentaram livremente nas linhas de frente para atuar nos resgates, porque nós entendemos que vidas precisam ser salvas, ponto. Muitos desses que lá estavam, assim como a grande maioria da população que se apresentou no primeiro momento e fez grande parte do trabalho de resgate durante as enchentes, não tinham treinamento nem qualificação, mas tinham, acima de tudo, o entendimento de que precisavam atuar e precisavam agir. Bombeiro civil é muito assim, é muito missão. Nós entendemos que precisamos agir para salvar aquelas vidas que estão em risco, mesmo colocando a nossa própria em risco. Mas não somos também mais do que ninguém, nem temos nenhum poder especial, não, nós somos apenas homens e mulheres, pais e mães de família, que nos dedicamos, que treinamos, que nos capacitamos para poder estarmos prontos e aptos a qualquer momento para atender qualquer situação de risco. Vamos a ir para o Rio Grande do Sul, ajudar nos resgates das chuvas intensas. E agradecer ao senhor Luiz Fernando que está liderando essa equipe. Parabéns a todos e que seja um momento muito importante, não só para nós, mas para toda a nação brasileira. Obrigado. Eu decidi ser bombeiro civil porque eu cresci no meio disso, né? De salvar vidas também. Eu
fiz parte do grupo de natação do meu estado, então, para mim foi uma coisa maravilhosa sentir no gosto de você salvar uma vida, retirar alguém, fazer alguma ajuda, que faça com que tudo dê certo nesse momento, porque o primordial é esse, você ser um bombeiro civil, independente de ser bombeiro civil ou não, porque as vidas elas interessam, não importa a nacionalidade, credo religioso. A profissão de bombeiro civil surgiu para mim há quase 11, 12 anos atrás. Apareceu na minha vida através de alguns amigos que são bombeiros civis e que trabalham no shopping, no Barra Shopping, trabalhavam à época no Barra Shopping aqui em Porto Alegre. E me apresentaram essa profissão, eu desconhecia, não tinha ideia da existência dessa profissão. O servir, eu acho que sempre foi uma coisa muito natural na minha vida, eu sempre gostei de poder prestar um serviço, de poder auxiliar alguém, de poder estar apto e em condições de ajudar. Então, eu vi no Bombeiro Civil uma forma nova, uma forma diferente de poder atuar dessa maneira. O nosso papel de bombeiro civil ali na sociedade, eu acho que foi muito importante, porque mostrou que a gente está apto para tudo o que vier. O bombeiro civil, ele não tá apto só para ficar num evento parado. Se caso acontecer alguma coisa, nós estamos ali. Não, isso aí fez provar para nós mesmos que nós somos capazes. Falando sobre o bombeiro civil e qual a sua importância dentro de uma sociedade, entendo que o bombeiro civil, antes de tudo, é um multiplicador de conhecimentos. Nós temos a missão de prevenir, né? Nós somos agentes prevencionistas. Então, nós atuamos para que não ocorram os sinistros, para que não ocorram os acidentes de trabalho, para que as pessoas não estejam com as suas vidas em risco. E qual a melhor maneira de atuar dentro da sociedade brasileira como bombeiro civil? No meu entendimento, eu creio que seja exatamente na parte educacional, seja a parte de multiplicar os conhecimentos que podem ajudar a salvar vidas, que podem ajudar as pessoas, no geral, a se prevenir para que não venham a correr riscos desnecessários. Infelizmente, a nossa sociedade ela é reativa, ela não é preventiva. A sociedade brasileira há muitos anos vem com essa formação de reatividade. Nós esperamos um sinistro acontecer, nós esperamos um acidente de grandes proporções ocorrer, para que aí pensemos em algo que seja, que traga um pouco mais de segurança, quando na verdade nós temos que pensar preventivamente. E aí entra o bombeiro civil, como esse agente preventivo, como esse agente prevencionista, para que não ocorra situações. A importância de um bombeiro civil faz a grande diferença, né, na população. Quando eu olhava assim para o lado, tinha 4, 5 colegas ali comigo. Nas outras cidades também. Nossa, o número de bombeiros civil foi gigantesco. Assim como a população também estava ali resgatando, né? Foi gigantesca. Mas nós temos o preparo, né? Para que a gente possa, né, fazer um resgate de grande proporção, vamos dizer assim. Então daí eu digo, a gente conseguiu com o que nós tínhamos. O que eu tinha? A minha mochila de APH e a minha corda de resgate. E não por isso eu iria deixar de ir ali e ajudar. Foram dias e noites, da manhã à noite. Sobre as questões de ser e estar
São dois verbos que eu gosto de utilizar muito, porque em qualquer profissão, em qualquer área, nós temos aquele profissional que é o ser, e aquele profissional que está exercendo uma função. E ser bombeiro difere muito entre ser e estar, porque podemos até encontrar profissionais que são bombeiros, mas encontramos também profissionais que estão bombeiros por N motivos. Cada um tem o seu, mas tem diferença, porque o servir e o bombeiro, tanto o civil quanto qualquer profissional da área bomberil, ele tem que estar preparado para servir ao próximo, para servir o resto da sociedade. A nossa missão é essa, é servir ao outro, né? Então isso passa muito por uma questão de educação, uma questão de princípios e valores que a gente traz de casa, que a gente traz de formação, de criação, e não tem como tu não ter isso, se tu traz isso carregado na tua criação, na tua formação. Então, o que me tornou ser bombeiro civil, eu acredito que seja isso. Seja a educação que eu recebi em casa, seja os exemplos do meu finado pai, da minha mãe, da família, na importância de ajudar ao próximo e estar sempre pronto para ser o melhor possível, para ajudar quem tiver uma necessidade maior do que a que eu estou tendo no momento. Meu maior medo foi quando a gente chegou na situação, nós não sabíamos que tipo de doença, o que que a gente iria enfrentar. Exemplo, a primeira reunião que a gente teve lá já foi que poderíamos contrair por causa da água vários tipos de doença, como leptospirose e outras demais. Algumas mortais, outras nem tanto. Porém, durante essa situação ali, a gente foi se adaptando ao que tinha de remédios no local. Então, para começar, quem não tinha algumas vacinas em dia, tomou as vacinas. Então, exemplo, na hora de quebrar algumas portas para resgatar animais e pessoas, a gente poderia se ferir com ferro e pegar algumas doenças. Então, tétano, qualquer outro tipo de doença que a gente poderia pegar, a gente foi se prevenindo. Então, a gente teve que aprender a lidar com a situação que a gente não está preparado. Porque, como eu digo, o bombeiro civil é prevencionista. Ele trabalha antes da situação, não depois. Então, é a primeira vez de muitos nossos dentro da água naquela situação. Eu já era a terceira vez que eu estava entrando, então eu já sabia algumas coisas, alguns riscos. Então, exemplo, um dos riscos que a gente corria. Em Canoas, no início da operação, né, numa linguagem vulgar, digamos assim, dava pé ainda para caminhar na rua. Só que aquele detalhe, eu não conheço o terreno. Uma coisa é eu caminhar na orla do Guaíba agora, outra coisa é eu caminhar naquela época. Exemplo, se você chegar aqui na frente do gasômetro e irá ver que em frente ao restaurante aqui onde a gente está, aqui perto desse barco, existem algumas partes ali que, digamos assim, tem uma escadinha. Na situação da enchente, tu não via que tinha um murinho ali. Ou seja, eu poderia bater naquele murinho e cair dentro da água. Eu poderia passar em cima de um bueiro, um buraco, alguma coisa e vir me machucar. Então, esse era um dos maiores medos que eu tinha, por não conhecer o terreno, não saber onde eu estava pisando e não saber que tipo de ferimentos que eu poderia vir a ter. O meu maior medo durante o processo da enchente, e de fato aconteceu, e hoje conversando com o bombeiro civil Nayan, era ficar com algum tipo de sequela, porque nós estávamos muito expostos, né, às intempéries do tempo, às dificuldades, à friagem e aos elementos químicos. Então, por exemplo, quando acabou o processo de ajuda à enchente, eu saí com umas feridas na pele,
E aí eu aqui deixo uma crítica ao poder municipal, legislativo, executivo, porque nós também não fomos assistidos, né? Então eu acredito que cada um procurou da sua maneira sanar os seus problemas. Mas eu fiquei com muitas feridas na pele, né? E tive que fazer um tratamento muito longo, também tive um problema pulmonar, e conversando com o Nayan, descobri que o Rafael também teve os mesmos sintomas, teve feridas na pele, também teve problema pulmonar e acabou vindo a óbito depois com a descoberta de um furúnculo. E aí eu também fico preocupado. Então esse foi meu maior medo, né? Que em algum momento nós pudéssemos ser contaminados por patógenos, por elementos químicos, e assim por diante, que de fato aconteceu. Porto Alegre tem uma lei municipal que exige a presença de bombeiros civis numa série de situações, numa série de locais. Mas, infelizmente, o que nos falta em Porto Alegre para que essa lei vigore, tá, e melhore a condição preventiva da sociedade porto-alegrense é que nós não temos um sistema de fiscalização. O legislativo, se me permite uma explicação rápida, pessoal, o legislativo tem a missão de legislar, de criar a lei, e o executivo tem a missão de executar. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em 2018, criou a Lei do Bombeiro Civil, que é a 12.413, e ela está redondinha. Só que é o que nós chamamos de letra morta hoje. Por que letra morta? Ela é vigente, mas cabe ao executivo definir quem vai fiscalizar a execução desta lei. E o executivo, à época, não fez. Após a mudança do executivo em Porto Alegre, nós tivemos 2 anos de pandemia. E aí também parou-se tudo. E logo em seguida tivemos a enchente do ano passado. Então foi uma série de situações que realmente impediu qualquer construção no sentido de trabalhar essa questão da fiscalização, que vem sendo trabalhado silenciosamente através de vários bombeiros civis, junto às representações do poder público municipal, para que se crie uma fiscalização efetiva na cidade, para que possa ser cobrado dentro da cidade de Porto Alegre a execução de fato da lei que já existe, para que os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, as nossas netas, para que o cidadão de Porto Alegre possa ter um dia a dia mais seguro e mais tranquilo. O profissional está aí, bem habilitado, devidamente capacitado, e só precisa de uma oportunidade de demonstrar para poder trazer um pouco mais de segurança para a sociedade como um todo. Bom, estamos aqui, vamos receber agora Nayan Meneghetti, que está atuando e ajudando agora diretamente com ele ao vivo. Seja bem-vindo, Nayan. Opa. Bem-vindo. Eu estou aqui em Canoas ainda, tentando fazer os resgates aqui. Perfeito. Nayan, fala para... Se tu consegue... É que eu tô com a câmera na frente, eu não tô conseguindo fechar de trás, tá? Peraí. Tá. Nós vamos Mas falar tranquilo. aqui com Nayan. Agora sim, agora estamos vendo. Nayan, conta um pouquinho pra gente o que tu tá enfrentando aí, que o Nayan também é bombeiro, repórter, trabalha e atua trazendo informação. Conta pra gente o que tu tá vivenciando aí, Nayan. A gente tá aqui já fechando 48 horas dentro da água, fazendo os resgates aqui em Canoas. Com água até o pescoço o tempo todo. Gente, tu consegue mostrar alguma imagem da onde tu estás aí, o nível da água? Gente do céu.
Nayan, tu tá com o corpo inteiro submerso na água. Tô desde as 8 horas da manhã com água até o pescoço. Nesse momento a gente estava deslocando para Porto Alegre, Tá. quando a gente encontrou uma família aqui pedindo resgate de uma outra pessoa. Aí eu desloquei aqui do carro para ajudar a resgate. Então agora vocês estão no momento, no ato aí, resgatando uma família em Canoas, correto? Isso. Exato, no bairro Rio Branco. No bairro Rio Branco, vocês estão aí com a equipe de salvamento fazendo Não, a nossa equipe ficou lá na base, eu desci para ajudar. Então, tu está sozinho agora aí no momento? Isso, eu tô com a família da pessoa. Tá. E vocês estão se deslocando aí, se ajudando, porque com essa quantidade, volume de água, não tem como enxergar onde está andando, né? Não tem como enxergar buraco nem nada aqui onde eu tô. Então é Não consigo nem ver altamente nada. risco. Meu Deus do céu. E, Nayan, essa situação que tu está vivendo, que tu está presenciando, isso é algo jamais visto. A princípio é uma das coisas mais difíceis que eu já vi, mas eu já tive ano passado em Eldorado, já tive em outros lugares fazendo resgate. Então, para mim, não é inédito ficar com água até o pescoço. Já é a quarta vez que eu tô em enchente assim, fazendo resgate. Então, tu já conhece, tem treinamento, participa Isso. atuante, né, no Corpo de Bombeiros. Isso. Eu tô nos bombeiros civis há 4 anos já. E, Nayan, agora você está aí presenciando, né, salvando essa família. São quantas pessoas que você vai dar apoio agora? A princípio é 2. 2 pessoas que estão dentro de casa. Isso. Aí. Deixa eu pegar o cachorro aqui. É aqui nessa casa? Eu tô vendo aqui. Um aqui e o outro ali. Não, mas ali ele vai pra lá, porque ele sobe lá É. um pra outro. Não. Tem alguém em casa? Agora, no momento, a gente tá tentando descobrir. Nós temos acompanhando com o Nayan um resgate ao vivo aqui, direto com o Nayan em Canoas, no bairro Rio Branco, né, Nayan? Vou tentar chegar agora na casa da família. Estão chegando na casa da família agora. Tá. Bom. Tá. Eu sei que agora você vai precisar ir fazer o atendimento com a família, né, Nayan? Tá. Fica difícil de falar aqui ao mesmo tempo de... Sim, para poder atender. Mas agradecemos a tua participação, trazendo esse registro. Eu vou tentar dar uma mostrada melhor aqui na rua. Perfeito. Mostra aí, Nayan. Tá conseguindo ver? Sim, meu Deus do céu, completamente tomado pela água. Aqui, ó, como é que tá a casa. Completamente tomada pela água, Nayan. E essas famílias ainda tem pessoas dentro dessas casas. Aqui tem pessoas ainda. Meu Deus do céu. Cheguei na casa aqui. Agora eu vou fazer o resgate aqui e depois eu falo melhor. Tá? Quando eu chegar em Porto Alegre. Perfeito. Quando chegares em Porto Alegre, entre em contato para a gente trazer também em algum lugar que você esteja aqui em Porto Alegre. Obrigada. Tá, valeu. E obrigado, até a próxima. Força aí para essas famílias aí, com o teu apoio aí. Muito obrigado, Nayan. Valeu. Até mais. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Nayan. O momento mais difícil dos resgates foi a falta de marcação, a falta de lugares, a falta de conhecimento da região, porque a gente não sabia para onde é que estava indo. Quando chegava à noite, a gente não tinha luz, a gente não tinha conhecimento local. Exemplo, eu nunca tinha entrado em Matias Velho, em Canoas. E naquele momento eu estava num barco dentro do Matias Velho. Então, aquela situação, eu não conheço ali o local, eu não sei aonde entrar, aonde sair, eu não conheço rotas de fuga. A exemplo, Porto Alegre eu conheço. Se eu entrasse no centro, eu sabia para onde ir. Lá eu não sabia para onde ir. Então, se eu ficasse sem sinal de internet, se eu ficasse sem GPS, eu não saberia como me movimentar lá dentro. Se eu ficasse sem gasolina, eu não saberia como pedir socorro. Então, eu dependia de sinal de internet, sinal de rádio, sinal de GPS, conhecimento de algumas pessoas que eu estava salvando,
para saber como sair de lá, para não ficar perdido no meio do mapa. Então, é isso que eu quero dizer. A gente tinha que ter alguns conhecimentos que a gente não tinha até então. Então a gente tem que também aprender a pensar fora da caixinha, por assim dizer. E o bombeiro é conhecido por isso. O bombeiro civil é muito conhecido por isso, por ser meio MacGyver. Porque a gente tem que, sim, improvisar da melhor maneira. E uma frase que eu aprendi já lá atrás, na formação de bombeiro, é que a gente tem que fazer o nosso melhor com o que o momento nos oferece. Enquanto nós melhorarmos o momento, o máximo que nós pudermos dar já vai ser o suficiente. Eu acredito que, como o Paulo Antunes, muitos bombeiros falaram, o povo pelo povo acabou suprimindo todas essas dificuldades, mas eu, como militar e militar de operações especiais, eu vi a falta de coordenação pública in loco, no local, para que as coisas acontecessem de uma maneira mais adequada, né? Faltou assim, até porque o Rio Grande do Sul nunca tinha passado por um evento dessa magnitude, e eu vi que a estrutura pública municipal e estadual entrou em colapso. E esse colapso da estrutura pública municipal e estadual, ela acabou afetando o socorro, a dificuldade de tomada de decisões, né? Muitas decisões, por exemplo, eu e o Paulo Antunes, como alguns dos coordenadores, que era uma equipe de vários coordenadores que nós tomamos aqui dentro do gasômetro, foi completamente sem nenhum tipo de amparo do Executivo e do Legislativo. Ou seja, se alguma coisa desse errada, a responsabilidade seria nossa. Mas era aquela decisão tomada no momento de necessidade de ação, que nós tomamos essas decisões em conjunto, muitas vezes com a Polícia Civil, com forças públicas de outros municípios e estados que estavam aqui presentes. O momento mais difícil, como eu falo, vou falar para vocês, a falta de recurso, a falta de logística, mas nós viemos pronto com o nosso recurso próprio, como os coletes salva-vida, trouxemos roupa New Prime, trouxemos muitos outros aparatos para ajudar aqui, porque é difícil, gente. Você entrar numa ação voluntária sem ajuda financeira de governo estadual, da esfera municipal, de tudo. Então, o Rio Grande do Sul ele abraçou nossa causa, assim como nós também, o povo amazônica também abraçou essa causa aqui de vir para o resgate, porque não seria justo nós que ter todo esse conhecimento sobre salvamento e resgate aquático que estava no Amazonas e olhar por tempo e dizer assim, aquele povo precisa dessa força, aquele povo precisa do povo amazonense. Agradeço a todos os colegas e os bombeiros civis que dedicaram sua vida para estar lá salvando pessoas, resgatando animais, tá? Deixaram suas residências, suas famílias para estar lá 24 horas dando suporte. A gente estava em todo o nosso conhecimento, tá? A gente conseguiu usar lá, né? Para que não acontecesse mais tragédia. Aí, ó, como tá sendo o resgate aqui. Só assim, ó, pra resgatar. Tá foda. Olha lá. Olha aqui como é que tá a ponte. Vamos pra lá agora, né? Vamos pra água. Tá foda, pessoal. Aí, ó. Olha as casas, ó. Tá difícil. Olha isso aí, grupo. Olha que loucura. Nós atravessamos o Guaíba pra vir na cidade aqui pra pegar criança, ó. Que loucura. Um ano depois das enchentes de 2024, nós ainda temos aqui em Porto Alegre marcas, como aqui no Paço Municipal. Durante as ações do ano de 2024, quando a gente teve que entrar na água em Canoas, a gente entrou só com a roupa do corpo.
e alguns poucos equipamentos que foram se perdendo no meio do caminho. Durante a nossa temporada em Canoas, através da Joyce, que é minha esposa, a gente começou a pedir apoio e patrocínio para algumas empresas. Daí nasceu a ideia da gente fazer esse documentário. Os resgates que nos marcaram foram crianças, né? Porque, na verdade, as crianças ela não tem uma defesa, só que de defesa é o adulto. O adulto pode pedir o recurso. E no caso das crianças é uma coisa, se falar aqui, é muito esplendorosa, porque a gente sente o impacto da criança pedindo socorro por água. E isso, para mim, para minha equipe, foi uma coisa muito, muito impactante. Nós tivemos no município chamado Rocaçade, nós tivemos no município chamado Encantado, Nova Brusque, no qual Mussum, no qual estava situação mesmo, situação de guerra. Então, esse aqui foi a situação de um resgate para fazer de uma família que estava desabrigada, para trazermos para colocar no nosso veículo e fazer a retirada dessas crianças e essa família. Uma mãe me procurou aqui durante os resgates, aqui no gasômetro, eu recebi um apelido. E ela chegou aqui no gasômetro perguntando exatamente por esse apelido, que ela queria saber quem era o tal Sargento Pincel. E aí levaram ela para falar comigo, não me recordo quem que a encaminhou para falar comigo, mas ela chegou aqui me chamando, me procurando especificamente, como referência para resolver o problema dela. Qual era o problema dela? Filho, menor de idade, autista, estava com a avó em Eldorado do Sul e no início das enchentes eles tinham ido a Eldorado para fazer um atendimento médico. E a enchente pegou esse menino lá em Eldorado, na casa da avó. E esse menino ficou isolado por conta da enchente. Só que ele entrou em crise. E quem tem um filho especial, quem conhece um pouquinho mais dessa área, né, sabe que a criança especial, que a criança ela é diferenciada e o vínculo de confiança é extremamente delicado e raro. E essa criança em crise com a avó em Eldorado, ela só entraria em algum bote para ser resgatado se a mãe estivesse presente. E a mãe estava aqui em Porto Alegre. E ela chegou aqui chorando, desesperada, porque queria ir buscar o seu filho. E eu fui atrás para tentar conseguir uma embarcação. E recebi a informação de que a ordem, né, de quem estava comandando os resgates naquele momento aqui dentro do gasômetro, estava coordenando, que eram as autoridades do poder público, determinaram que ninguém voltava para Eldorado. Só viria de Eldorado para cá. Então, não nos autorizaram a pegar nenhuma embarcação para levar essa mãe até Eldorado. Eu agradeci, fui atrás de uma embarcação paisana, dos voluntários, dos civis, só que todas estavam ativamente trabalhando nos resgates, vindo sempre carregadas e estava uma loucura. E aí eu vi um repórter da RBS que estava aqui fazendo uma cobertura, e aí eu levei a mãe e levei um outro voluntário, que era um empresário de Porto Alegre, que aqui estava,
e perguntei se esse outro voluntário toparia a loucura que eu pensei, e ele disse que toparia. E aí levei até o repórter e conversei com esse repórter em off, e ele entrou na mídia, na RBS, fazendo uma solicitação. E esse menino foi resgatado com um helicóptero privado. Um outro empresário gaúcho cedeu o seu helicóptero para ir buscar esse menino, e ele foi trazido de Eldorado de helicóptero. E quando um dos representantes do poder público me questionou depois, perguntando exatamente assim: e aí, bombeirinho, conseguiu alguma embarcação para salvar o menino? Eu tive o prazer de dizer para ele: bah, não consegui. Mas lhe agradeço, porque graças a não ter conseguido a embarcação para essa mãe, o helicóptero que passou aqui em cima de nós 20 minutos atrás era a mãe e o menino voltando de Eldorado, porque nós conseguimos um helicóptero para ir buscar esse menino. Então isso é um resgate que eu lembro e eu não vou esquecer nunca, porque realmente assim, eu não botei o pé na água nesse momento, eu não subi no helicóptero, mas eu consegui ter o start de tentar achar uma solução e buscar um caminho, e graças a Deus a gente conseguiu. Um dos resgates mais emocionantes, assim, para mim, que ficou muito na minha memória, foi no dia que, na verdade, a gente não conseguiu resgatar eles, porque eles não quiseram ser resgatados. A gente entrou em Eldorado do Sul, na Vila Delta, e, nossa, o cheiro era apavorante, era um cheiro muito forte mesmo. E a gente entrou na água e tinha muitas pessoas nas casas, no segundo andar, e eu tive que subir uma escada para chegar no segundo andar. E era uma escada comum, né, de madeira, fizeram uma escada de madeira, prenderam por fora. Tinha um cachorro muito grande lá em cima, no telhado, tentou nos morder, tinham outros voluntários comigo, tentou nos morder. Daí a gente pediu para o morador sair pela janela, segurar o cachorro, ele segurou. Daí nisso, no que a gente foi olhar na janela para conversar com as pessoas, eu olhei assim, muita garrafa de água, muita garrafinha daquelas de 500 ml de água. A gente olhava os olhos dos moradores, eles estavam com os olhos bem vermelhos, de leptospirose, início de leptospirose, né? E estavam bem doentes, tinha uma idosa também. E a gente tentou ao máximo conversar com eles e tentar fazer com que eles saíssem dali e fossem para um abrigo. Eu me prontifiquei a sair com eles dali, ir até o gasômetro, passar pela triagem, passar por todos os processos e ir com eles até onde eles fossem ficar. De modo algum a gente conseguiu. Eu falei, por que vocês estão juntando essas garrafas? Vamos pegar um saco, vamos tirar daqui. Não, a gente está pegando um restinho de água que vem da torneira. E que eram água suja, né? Então, eu pedi, por favor, que eles não fizessem isso. E eu sei que eles deram 3 animaizinhos deles, que eram deles. Eles disseram, a gente vai dar, porque a gente não tem como cuidar deles aqui. Isso me marcou demais, sabe? Eu podia ter caído do telhado, ter me machucado, mas de modo algum eu pensei nisso, eu só queria ajudar eles. E também teve um dia muito forte para nós, que foi dos voluntários ali no gasômetro, que teve uma chuva muito forte. E as lonas começaram a voar e nós, voluntários e mais os resgatados, segurando as lonas. Aquele dia foi, assim, ó, bem complicado pra gente. Eu acho que a que mais marcou, que mais foi quando fiz o resgate da minha família, né? Porque nós não iríamos imaginar que aquilo tudo estava acontecendo. Eu nunca imaginei que eu ia ter que resgatar minhas irmãs, meus cunhados, o meu sobrinho. Nunca. E quando o meu sobrinho, de 6 anos, olhou para a mãe dele e disse assim: mãe, a gente perdeu tudo, a gente não tem mais nada. Aquilo dali foi o que eu fiz agora, engolia seco.
Todos os resgates foram importantes. Todos marcaram de alguma forma. O que mais doía era ter que escolher quem tu realmente ia levar primeiro no barco, para depois voltar lá e resgatar o pessoal novamente. No meu caso, lá em Canoas, nós estávamos num bote onde a gente tinha espaço para apenas 2 pessoas. Em determinado momento, a gente chegou numa casa onde tinha uma família com 3 pessoas, sendo um casal e uma criança. Nesse momento, eu relatei para o casal que a gente tinha espaço para apenas 2 pessoas e que ou o marido ou a mulher iriam ter que esperar a gente voltar. A mãe me falou que, como o filho era autista, não poderia separar os dois, porque ele poderia entrar em crise. Nesse momento, eu me voluntariei para ir para a casa dos vizinhos deles, ajudar a colocar os coletes e preparar para quando o barco retornasse, a gente entrasse no barco. Daí, então, a família inteira entrou no barco e foi ser resgatada. Eu fiquei na casa do lado, ajudando os vizinhos deles a colocar os coletes. Quando o barco retornou, a gente foi para uma área segura. Tem um relato de um resgate de uma senhora que passou 8 dias praticamente em cima do teto de uma residência. Os barcos que saíam daqui, eles conseguiram trazer os filhos, os netos dela, porque ela fez questão de que primeiro viessem as crianças, depois que viesse a nora. O pessoal relatou assim que houve até uma discussão muito ríspida, porque ela, por ser mais velha, eles queriam tirar primeiro ela disse que não, por ela ser mais velha, ela teria que ser a última a ser resgatada. Só que quem trabalhou aqui nesse gasômetro sabe que de vez em quando o fluxo de água aumentava de uma forma tão considerável que as lanchas não conseguiam passar, não conseguiam atravessar. E aí, neste meio tempo, foi então que se criou um lapso, ficou interrupto esse resgate, e quando o pessoal chegou no local, ela estava muito fraca, quase falecida, e praticamente veio a desfalecer, então, aqui no gasômetro, foi muito fraco para o hospital. E é uma coisa que eu muitas vezes me pego pensando se essa senhora sobreviveu ou não. Eu sei que o estado crítico dela foi muito grande, tanto que a lancha vinha vindo, já vinha outra lancha na frente pedindo socorro médico, o socorro foi de jet ski, então já vieram na lancha fazendo massagem cardíaca e já colocaram ela na SAMU para fazer deslocamento para o hospital, e eu nunca soube o final dessa história. Durante a enchente, tivemos bastantes momentos difíceis, mas um que me marcou muito foi uma hora que vinha vindo 2 senhoras com uma caixa d'água, tentando tirar da água, passando trabalho. Daí eu fui ajudar elas e tinham 5 cachorros dentro. Então a gente tirou aqueles cachorros de dentro da água, empurrando a caixa, conseguimos tirar. E quando eu ia sair para ajudar outras pessoas, outros animais, ela me chamou e pediu para eu voltar na casa dela lá, que ela tinha mais alguns cachorros para resgatar, que tinham ficado. Aí ela disse que eram 5 ou 6. Então eu chamei o amigo que estava comigo, o Marcelo, e falei: Marcelo, tu coloca esses no teu carro que eu vou buscar mais uns 5 ou 6 cachorros lá. Quando vai dar o tempo de tu levar no abrigo, quando tu voltar, a gente leva esses que sobraram, né? E aí ele: não, tá, é isso aí então, são 5 ou 6, senhora. Daí ela disse: são 8 ou 9. Deu, tá, como assim, senhora? A senhora disse pra mim que eram 5 ou 6, agora são 8 ou 9. São quantos, afinal? Daí ela se agarrou em mim, começou a chorar e disse que eram 34 cachorros. A senhora cuidava de 34 cachorros e não queria perder nenhum, né? Então, a gente tentou, nesse meio tempo que ele foi levar esses 5, eu voltei para buscar o restante, e ele ficou tentando alguém para ajudar, que eram muitos cachorros. Daí a gente foi, voltamos lá, pegamos mais uns 5 ou 6 cachorros, não me recordo. Só que na volta eles começaram a ficar nervosos, agitados, querendo pular para fora da caixa d'água. Nessa primeira leva a gente conseguiu levar tranquilo, porque a água estava um pouco acima da cintura só. Aí depois voltamos de novo lá e água subindo, né? Aí pegamos mais alguns cachorros, só que tinha aquele negócio de que um não podia misturar com o outro, tinha que ir sozinho, ou um era maior, era mais brabo, como o pastor, e aí ele tava no outro andar da casa, amarrado.
tornando bastante complicado o acesso e para pegar eles. E levamos mais de 5 ou 6 e durante o trajeto de volta começaram a querer sair. Uns saíram da caixa d'água. Aí eu tive que ir nadando para buscar e não sei como ter a força, né, de levantar eles de volta e botar para dentro da caixa. Isso, a água subindo. A terceira vez que a gente voltou já, a gente estava na calçada, só que depois uma hora a calçada acabava, a gente tinha que ir para o meio da rua, onde era mais fundo, né? E a água no pescoço aqui, assim, nós empurrando a caixa d'água em cima, e o cachorro querendo sair, nós equilibrando. Numa dessas, um cachorro saía, nós tínhamos que nadar até o cachorro e tocar de volta para dentro da caixa. E durante esse trajeto, os cachorros da rua apareciam ou ilhados, parados, ou nadando, sem rumo, e uma hora iam cansar. Então eu ia botando mais cachorro dentro da caixa. E aí a gente fez esse trajeto umas 3 ou 4 vezes para pegar todos os cachorros. Só conseguimos no final porque apareceu um amigo de barco lá e se propôs a ir junto com nós para pegar esses cachorros que faltavam. Conseguimos resgatar todos os 34 cachorros dela e mais cachorros todos que estavam ali, que eram da rua ou de alguns outros vizinhos dela. E isso foi bem legal, porque quem me conhece sabe o quanto eu gosto de cachorro, né? Então é algo que marcou muito pra mim, que eu vou levar pra sempre e me sinto muito feliz por isso. Aí galera, ó, estamos indo para mais um resgate, tá eu, Bang, Maurício, Brunão aí. Vamos salvar a vida hoje, hein? Bora! Valeu! O pessoal de Joinville aí tá apoiando pra caramba. A meta é 100 vidas hoje, sábado, hein? Vamos dar. Vamos lá, gente, isso daí, vamos fazer a diferença. Aí pessoal, ó, acabamos de entrar naquela portinha ali, ó. Conseguimos resgatar mais... Quantas pessoas? Olha, foi essas duas aqui. 3. Que mais 4 gatos e 4 umas gatos, 4 pessoas. 4 gatos, um cachorro. Tudo certo? Aí, ó. Foi umas 6, 7 pessoas, mais uns 4 gatos. A água estava batendo no pescoço quando nós entramos, né, Maurício? Tava embaçado. Aí a gente entrou com o bote. Gelada, você não tem noção do gelo. Entramos com o bote e aí a gente trazia um por um e ia trazendo aqui pro barco. Graças a Deus deu tudo certo, conseguimos pegar os gatos, cachorro, todo mundo. Nosso capitão lá, ó. Fica ligado. Glória a Deus! Salvar você? Vamos? Ah, que isso, vamos cara. salvar você? Vamos? Coisa mais linda! Coisa mais linda! Vem cá, vem cá, vem cá. Opa, opa, tudo bem, tudo bem. Vem cá com nós, vem. Segura. Vamos? Não dá pra largar em cima desse aqui, tá, Léo? Larga no meu polo aqui que eu levo vocês. Vem aqui, vem. Vem aqui com nós, vem. Vem cá. Vem. Pronto. Esse aí é grande. Pronto. Não larga em cima desse aqui, tá, Léo? Pronto. Tudo bem? Ó, gente, essa daqui foi a primeira a querer ser resgatada, ó. Essa é uma bichinha safada. Tem muita aí, ó. Ela toda aí dormida. Os heróis da patrulha canina. Como eu falo, pra alguns a gente foi o herói, a gente foi a última opção de chance de ele sair vivo. Para outros, a gente infelizmente chegou tarde demais, mas eu vou sair daqui com pelo menos sabendo que algumas pessoas eu salvei e dei a chance de recomeçar a vida. Talvez se demorasse 1 hora a mais a pessoa não estaria viva. Quando tu chega na base, tem momentos que não tem como... Eu desabei várias vezes lá. Aqui eu me mantinha o mais firme possível, mas quando chegava num local fechado ali a gente podia desabar. Um dos momentos mais emocionantes eu divido em antes e depois. Exemplo, em Canoas teve um resgate que a gente foi chamado para fazer, que era numa igreja que contava com cerca de 600 pessoas para serem resgatadas. Ao chegar na situação, foi muito estranho, porque eram crianças, idosos, mulheres, cadeirantes, animais, tinham todo tipo de dificuldades que a gente com poucos barcos tinha para retirar as pessoas lá de dentro. Só que na igreja tem quase 100 pessoas. Tem mais de 100 pessoas aqui. Calma!
levanta aí. Foi. Alô. A cadeira vai vir. Cara, se não vir a cadeira... Ei, pode ser. Meu, não tem mais isso. A gente precisa de maior número de pessoas aqui, ó, na igreja. Tá lotado de gente aqui na igreja, cara. Não tem como pedir apoio. Cadê o Adriano? Ficamos o dia inteiro naquela ação para retirar o pessoal lá de dentro. Meses depois, eu e minha esposa retornamos ao local, onde eu tive a grata surpresa de uma das pessoas que eu retirei lá de dentro me reconhecer e vir pedir um abraço, dizendo que eu resgatei a família dela. Esse momento foi muito emocionante, porque a gente não está acostumado a receber esse abraço e afeto de uma pessoa que possa dizer, olhar no teu olho e falar, você salvou minha família, você me salvou. Isso aí é uma coisa que a gente não está acostumado, que a gente não está preparado para isso. Mas esse momento é um momento que eu nunca vou esquecer, porque eu fiquei sabendo ali que para uma família, eu ainda sou lembrado como a pessoa que salvou ela. Teve cada bombeiro civil. Jogador de futebol, teve vários. Meu time, do Inter, do Grêmio, do Juventude, do Caxias, de cada time. Era uma cor só, era um time só ali. Não era eu, não, era nós. Não era nem eu, nem vocês, era nós. E nós juntos mostramos força. E a gente só voltou, porque a gente tava junto, unido. Ali a briga não era política, meu time, não, meu partido não era partido. Era a tua vida, importava pra mim. E a minha vida importava pra ti. E era nós juntos, um pelo outro. As crises nos traz dores, perdas, mas nos traz a oportunidade de fazer também uma cidade melhor quando se trata de proteção de cheias. Nós evoluímos muito nesse primeiro ano, no sistema antigo, e colocamos a cidade de pé, que está funcionando, que tem geradores nas casas de bomba, já estamos fechando comportas, fazendo muitas melhorias, obras em andamento, outras feitas e outras a ser licitadas. Agora, é claro que tem obras futurísticas que aí o estudo há de mostrar e como elas devem ser feitas, mas também há uma outra governança que é estadual e federal, que ela tem que ficar de pé, porque não há proteção de cheias apenas de uma cidade, tem que ser da bacia hidrográfica. Então, eu estou muito convencido que nós temos uma cidade mais forte, uma cidade mais unida. O gaúcho tem um traço fundamental, é a sua fortaleza, e nós juntos estamos recuperando a cada dia e fazendo uma cidade melhor. A minha mensagem pós-enchente para pessoas que estiveram lá dentro é que, como vocês viram, a gente não perdeu a esperança de salvar todo mundo e vocês não perderam a esperança de retornar para casa de vocês. É difícil retornar? É difícil. Que nem eu digo. Existem pessoas em Eldorado do Sul que a enchente de 2024 não foi a primeira, não foi a segunda. Foi talvez a quarta, quinta, sexta. Existem pessoas como moradores da ilha, moradores de Eldorado, de Canoas, que estão acostumados, que para eles enchente é uma vez por ano. Então, que nem eu digo, é difícil retornar para casa? É. Alguns de vocês perderam tudo, perderam. Mas não perca a esperança. A gente pode voltar e a gente pode voltar melhor do que estava antes. Então, vamos lá, vamos levantar, vamos ter esperança que em 2025, 2026 a gente retorne com tudo melhor. Então, vamos se levantar, vamos batalhar e quem sabe a gente volte, que possa contar isso apenas como uma história de que a gente passou e que daqui a pouco seja uma história só para contar e mostrar o que a gente perdeu, mas que a gente está bem melhor hoje. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Não pode. Persista, mas não desista. Então, fica aqui meu muito obrigado por todas aquelas pessoas que confiaram no meu trabalho. Fico aqui, então, o meu agradecimento por tudo que Deus me deu,
por tudo que Deus me permitiu a fazer nesses dias de resgate, porque eu sei que eu não estava sozinha. Ele estava ali o tempo todo comigo. A mensagem que eu gostaria de deixar para a sociedade pós-enchente é que nós não perdamos, né, aquilo que nós aprendemos de uma maneira muito difícil, né, a fraternidade, a humanidade e a união, né? Essa enchente, ela nos fez relembrar valores muito importantes para a nossa sociedade que hoje está tão abalada com a falta de amor, de fraternidade. Uma sociedade que nós vemos mães matando os filhos, filhos matando os pais, uma sociedade hoje que está em choque apológica, e naquele momento de dificuldade, naquele momento de sofrimento, naquele momento de caos público, nós tivemos todos irmanados, unidos de forma fraterna para lutarmos uns pelos outros. Ou seja, provamos que somos capazes, sim, de sermos diferentes, mas reconhecermos entre nós a humanidade e a capacidade de se amar com as diferenças entre nós. Sociedade, ajude os bombeiros voluntários de cada estado, porque através desses recursos de vocês ajudarem, que faz essa força, faz essa coisa primordial de você, bombeiro, você resgatar, você salvar e saber que você tem uma importância no oceano infinito da sabedoria. Eu falo para vocês, gente, sociedade, povo, governo, esfera municipal, estadual e federal, ajude o bombeiro civil, ajudem, porque é disso que nós estamos forjados, através da nossa coragem, do nosso entendimento, em salvar e resgatar, e vidas importam. Então fica aqui a minha mensagem para que o governo, a mídia, as pessoas valorizem mais essa categoria tão bonita que é a de bombeiros civis. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. E quem não é mais bombeiro civil, ainda é bombeiro. Porque fica no coração, fica na alma. Até mesmo pessoas que não são, sentem isso. Como a gente viu na enchente. Muita gente ajudando os outros, pessoas que a gente nem conhece. Então isso que é bonito. Então fica o recado e a esperança de que essa categoria seja mais valorizada aí, que a gente não sabe quando vai precisar, né? Tomara que custe, mas se precisar, estaremos prontos. A maior lição que eu carrego das enchentes e uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos que nos assistem, é que o povo provou que se juntar um do lado do outro, ninguém derruba. Ninguém consegue segurar a gente. O povo mostrou que é capaz, sim, e que não precisa desse ou daquele governo para que a coisa aconteça. Isso é muito da natureza do gaúcho, isso é fato. Historicamente, nós somos um povo muito forte e que não desiste da luta nunca. E creio que a enchente mostrou isso para o mundo todo. Agradeço demais a ajuda de cada pessoa de todo o Brasil que veio para cá nos ajudar e que eu considero irmãos gaúchos. Podem até ter outro sotaque, podem ter outros costumes, terem outras culturas, mas mostraram que tem fibra e que seguram o rojão juntinho na linha de frente. O povo gaúcho, meu finado pai dizia isso, o gaúcho cai do cavalo, mas cai de pé. E acho que essa foi a maior lição que a enchente deixou para todos nós. A gente até cai, mas a gente cai de pé e levanta e vai para frente. E quando a água enfim começou a baixar, o que restou foi mais do que lama. Foi a força de um povo que se recusa a cair. As lágrimas que correram com a enchente agora regam esperança. O sol voltou a brilhar tímido, iluminando ruínas e um recomeço, sobre um Rio Grande do Sul machucado, mas não vencido. E entre perdas e saudades, surgiram heróis voluntários, que ergueram mãos, pontes e vidas. E aqui, quando a enchente passa, a solidariedade transborda, e a vida
com todas as suas cores, volta a florescer.